Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo essa notícia, tá? Na verdade essa notícia é só mesmo o gatilho que eu estou trazendo para poder explicar para vocês um pouco mais sobre SSDs, porque é extremamente importante, né, no nosso caso, que né, é a mineração de chia, né, não é que estraga, né, mas que exige muito do SSD, né? Então é extremamente importante que a gente escolha bem os SSDs. No meu caso, por exemplo, um deles, apesar de ter escolhido um SSD SATA, por exemplo, eu escolhi bem na questão do endurance dele, né, na vida útil dele. Porém, em outros casos que eu tenho aqui, que eu estou pilotando em mais um ou dois computadores, eu não comprei hardware para eles, então eu acabei usando o que eu tinha aqui e estou usando o hardware errado, consciente de que eu vou, cedo ou tarde, chegar ao fim da vida útil desses SSDs, tá? Mas assim, é importante a gente estar consciente das coisas. Então essa notícia está dizendo que basicamente isso aqui acho que acho que um sujeito da China, tá? Ele começou a farmar. Essa notícia aqui, pessoal, é uma notícia que eles na verdade tiraram de um outro site, tá? Isso aqui. Bom, para trazer para vocês em suma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Basicamente, pessoal, a mineração de chia, né, ela está fazendo com que um SSD que é feito para durar 5 anos, dependendo do SSD, se acabe em 40 dias. Então, né, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter atenção com isso, porque né, se a gente não utilizar da maneira correta, a gente vai acabar perdendo o nosso hardware, né? Então, por exemplo, se vocês estão usando o SSD de vocês, de uso no computador de vocês, eventualmente vocês devem tomar um certo cuidado, porque imagina, se vocês perdem esse SSD, provavelmente vocês vão ficar sem poder usar o computador de vocês, tá? Então, né, é só mesmo nesse caso, para um alerta, né? É importante, né, esse alerta, né? Mas vamos lá. Pessoal, eu vou falar um pouquinho das diferenças de SSDs, tá? Diferenças dos tipos de memórias NAND, né, que são as memórias que estão nos SSDs, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente pode ter memórias SLC. Eu falei um pouquinho, tá, sobre essas diferenças num outro vídeo que eu fiz, mas aqui eu vou falar mais em detalhes, tá? A gente pode ter memórias SLC, memórias MLC, TLC, QLC, e já existem né, os fabricantes já estão pesquisando as memórias PLC, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma, tá? Pessoal, memória flash ela foi inventada nos anos 80 pela Toshiba, tá? Então não é nada novo, tá? Não é uma coisa nova. É nova para o nosso uso, né? O uso doméstico da memória flash ela é relativamente recente, tá? Mas o uso industrial e tal, isso já existia há algum tempo. E se a gente lembrar, desde acho que dos anos 2000 e alguma coisa, a gente já tem os pendrives. E os pendrives já são memória flash, né? Óbvio que naquela época, os primeiros pendrives que existiram, eu acho que eram 64 megas, 128 megas, eram pendrives bem pequenos. E porque naquela época era o que a tecnologia conseguia desenvolver, né, naquele momento, para o uso doméstico, né? E lembrando sempre que para o uso doméstico, o preço é importante, né? Então não adianta você chegar e fazer, fiz um pendrive com 500 gigas naquela época, mas ele custa 10 mil reais. Não vai vender, ninguém vai comprar, né? Mas em suma, é uma memória não volátil, né? Então quando você desliga a energia, os dados não se perdem, diferentemente da memória RAM, que a memória RAM, quando você desliga a energia, os dados se perdem, tá? Como eu já falei, ela foi criada nos anos 80, né? Tem diferenças, né? Tem o Flash NOR e a Flash NAND. A Flash NOR é mais rápida porque ela pode ser acessada
randomicamente, tá? E a memória NAND ela tem que ser acessada sequencialmente, tá? Essa é a principal diferenças entre elas, tá? Mas assim, vamos falar mais sobre os tipos de memória que é o mais importante, tá? Os tipos das memórias NAND, tá? Que são as que estão nos nossos SSDs que a gente está destruindo aí todos os dias. Vamos lá. SLC quer dizer Single Level Cell. Basicamente, essa memória, esse tipo de memória, esse tipo de NAND SLC, ela vai ter, ou ela vai guardar só um bit por célula. Então, basicamente, ou ela vai ter guardado lá um número 1 ou o número 0. E como é que ela como é que ela guarda esses números, pessoal? Ela guarda uma voltagem dentro da célula. Ela funciona quase como uma pequena bateria. É óbvio que a intenção dela não é fornecer energia, mas sim demonstrar a voltagem que ela tem naquela célula, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu não sei exatamente, cada fabricante trabalha com uma voltagem e tal, eles trabalham de maneiras um pouquinho diferentes, tá? Então não adianta eu chegar para você e dizer, é desse jeito. Não é, mas a grosso modo eu vou conseguir mais ou menos explicar para vocês. Vamos supor que a memória SLC ela guarde, né, dentro dela 5 volts ou 0 volts. Tá? É óbvio que às vezes não vai guardar 5 volts, vai ter 4.5 volts, e às vezes não vai estar 0 volts, vai estar 0.5 ou, sei lá, 1 volt talvez. Tá? Mas ela sabe que ela vai arredondar. Tá? Então ela sabe que acima de 3 volts, por exemplo, né, estou supondo, tá? Acima de 2.5 volts, acima de 3 volts, é o número 1. E abaixo desse valor é o número 0. Então ela só precisa lidar com duas voltagens, né, diferentes, com um bit, na verdade, né, ela só precisa saber se é 0 ou se é 1. É só isso que ela precisa saber. Então é muito fácil para ela administrar esses números. Né? Isso faz dela uma memória muito rápida e isso faz dela uma memória que ela não se desgasta muito facilmente. Então olha só que interessante. É a memória mais antiga no mercado e tem duas vantagens, né? Mais rapidez no processo de leitura, como eu acabei de falar para vocês, e gravação, e uma durabilidade estimada entre 90 mil e 100 mil ciclos de leitura e escrita. Não é leitura ou escrita, tá? É leitura e escrita. Na verdade, você pode ler a memória flash quantas vezes você quiser que você não deteriora a memória, tá? Você só deteriora a memória quando você grava na memória flash. O que deteriora a memória flash é o processo de gravação. Então, na verdade, aqui a durabilidade estimada entre 90 mil e 100 mil regravações. Tá? Então, tinha um valor lá, eu apaguei e joguei um novo valor. Esse processo vai deteriorando a memória. Mas lembrem-se desse número, tá? 100 mil gravações para uma memória SLC, ok? Memória MLC. Multilevel Cell, ou traduzindo, né, células múltiplas camadas, e dessa vez, pessoal, ela pode guardar 2 bits, tá? Então ela vai guardar, quando ela guarda 2 bits, ela pode guardar 00, 01, ou 10 ou 11, né? Então ela pode guardar 4 variações de valores, tá? Lembrem-se que aqui ou era 0 ou era 1, tá? No caso da memória MLC, ela pode guardar 4 variações. Então vocês lembram mais ou menos aquela voltagem, vamos supor que a voltagem seja 5 volts, então você vai ter até 1.25 volts, você vai ter 00. De 1.25 volts até 2.5 volts, você vai ter 01. De 2.5 volts até 3.75 volts, você vai ter 10. E até 5 volts, você vai ter 11. Resumindo, começou a ficar mais complexo, né? Com esse aumento da complexidade, ele aumenta o tempo de leitura e gravação também, né? E aumenta e diminui a vida útil dessas memórias. Então reparem, né, que as memórias MLC são menos duráveis que as SLC, suportando somente 10 mil ciclos de leitura ou escrita. Pessoal, hoje em dia existem memórias MLC que já são preparadas para servidores e tal, então eles têm outras maneiras de conseguir dar um bypass nesses limites. Tá? Geralmente eles colocam mais memória
para caso algumas células dessas memórias, elas vão morrendo, né, vamos colocar assim, a placa, a controladora vai habilitando novas memórias de backup, tá? Então é uma questão bem interessante, tá? Aqui vocês estão vendo que existe tal da EMLC, que é o Enterprise Multilevel Cell, que é otimizado para suportar mais ciclos de leitura e tal. Não é o que eu estou falando para vocês, tá? É uma memória um pouquinho mais já otimizada, que ela é melhor preparada, tá? Mas mesmo assim, as memórias MLC, geralmente todas as MLC, TLC, elas têm células de reserva, tá? Isso é muito importante, inclusive no Smart costuma aparecer a quantidade de células de reserva que tem e a quantidade de células de reserva já utilizadas, tá? Então, lembrem-se disso. MLC, né, tradicional, 10.000 ciclos de leitura ou escrita, tá? Vamos para a TLC agora. Então, TLC, como vocês já estão imaginando, Triple Level Cells são 3 bits por célula. Então, olha que loucura. Se a gente, no primeiro nível, a gente só tinha ou 0 ou 1. Depois eu já tinha 4 níveis diferentes, tá? Nessa daqui, eu tenho 8. Então, eu posso ter de 1 até 110, 101, 100, 01 e assim por diante até 000. Né? Então, eu tenho 4, depois mais 4, tenho 8 valores diferentes que eu posso estar guardando nessa célula. Dessa maneira, pessoal, a minha leitura e a minha gravação ficam ainda mais lentas, né? E meu endurance, né, a minha capacidade de regravar essa memória, ela diminui ainda um pouco mais. Então, aqui ele está me dizendo que fica entre 3.000 e 5.000 por célula. Tá? Tem memórias de baixa qualidade que é até mais baixo do que isso. Tá? Tem memórias TLC aí de baixa qualidade que vão te dar só 1.000 regravações. Tá? Então, vocês tomem muito cuidado quando vocês forem comprar, né? O objetivo de todo esse vídeo é mostrar para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem comprar os SSD de vocês, prestarem atenção no TBW, né, no Terabyte Written, que o fabricante anuncia, porque é aí que ele está mostrando para vocês qual é a capacidade de regravação desse SSD, ok? Então, só assim mostrando para vocês que quando a gente muda, né, de uma memória SLC para uma MLC, eu basicamente estou ganhando o dobro do espaço, porque eu estou armazenando o dobro das células, né, o dobro de dados nas células. Da MLC para a TLC, eu cresci menos. Olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha que interessante. Não, na verdade não é aqui. Espera aí. Aqui, ó. Quando eu passo da SLC para MLC, eu dupliquei, né, a capacidade do meu SSD. Então, se eu tinha um SSD que suportava, sei lá, 128 GB, eu automaticamente passo a suportar 256 GB, né, porque eu estou usando memórias que elas suportam o dobro de bits por célula. Tá? Nesse caso, eu tripliquei se comparado com a SLC, né, no caso da TLC. Porém, no caso da TLC, se eu comparar com a MLC, eu só tive um aumento de 50%. Né? Quando eu passo da TLC para a QLC, eu só tive um aumento de 33%, né? Porque se eu já conseguia guardar 3 bits por célula e eu estou guardando 4 bits por célula, eu só tive um aumento de 33%. Então, vamos voltar aqui no QLC, porque eu acabei dando um pulo, né? Mas vocês já imaginam o que acontece, né? Porque não vai acontecer um milagre. Se eu estou aumentando a capacidade, né? Diminuindo a velocidade e diminuindo a resistência desse meu disco, provavelmente vai continuar acontecendo exatamente a mesma coisa, né?
Então, ó, esse é o tipo de memória, chegou ao mercado no fim de 2000, no início de 2018, na verdade, pelas mãos da Micron. Quad Level Cell, ele suporta 4 bits, né, como eu falei para vocês, e 16 combinações de valores, pessoal, 16. Então, imaginem, lembra daquela voltagem dos 5 volts? Olha que loucura. Eu tenho 5 volts, eu vou dividir por 16. Então, a cada 0,31 volts, isso no nosso exemplo, tá, pessoal? A cada 0,31 volts eu vou ter um valor diferente. Então, olha como a controladora desse SSD tem que ser extremamente detalhista para, num caso, às vezes, um número que era um número X, ele não achar que é um número Y, porque esse valor aqui, eventualmente, pode dar algum problema, tá? Geralmente, pessoal, memórias TLC e memórias QLC, elas têm um bit de correção de erro, tá? Isso é importantíssimo, porque senão a gente corromperia os dados com muita frequência, tá? Então, assim, memórias TLC e memórias QLC, geralmente a gente acaba não conseguindo ganhar esses 50%, isso aqui desse jeito que eles colocam, porque eles acabam tendo que colocar alguns chips de memória a mais para servirem de cálculos hashes, né? Para calcular esses hashes que vão dar a essa controladora uma certeza um pouquinho maior sobre qual é o bit que estava ali gravado, porque é uma forma de da controladora conferir se o valor que estava gravado ali é realmente aquele valor que a voltagem daquela célula está dizendo que é. Então, olha como a coisa começa a ficar complexa quando eles, né? É óbvio, né? A tecnologia vai crescendo e SSDs com mais capacidade vão sendo lançados. Então, automaticamente, há uma busca por tecnologias que vão diminuir esse custo desses SSDs, né? Então, no fim das contas, isso daqui é uma evolução natural que não vai parar. Isso daqui não vai parar. Isso daqui vai continuar. Vocês vão ver. Então, no caso das memórias QLC, né, pessoal, são 16 bits, então são indicados por aplicação que requer bastante capacidade, mas com dados que precisam ser muito mais lidos do que gravados ou alterados. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Memórias NAND, elas são deterioradas pelo processo de gravação e não pelo processo de leitura. Eu posso pegar um SSD, por exemplo, gravar ele e ficar lendo ele over and over e não vai ter problema nenhum. Eu não vou estressar eu não vou desgastar esse SSD, né, a nível de células, tá? Lembrando que eles têm aqueles número de horas entre falhas e tal. Isso daí é todo equipamento eletrônico, né, pessoal? A gente tem que pensar que o equipamento eletrônico está ligado, tem capacitores, tem resistores. Esses equipamentos, esses circuitos eletrônicos, eles têm uma vida útil. Então, né, não dá para garantir, né, que ele vai durar para sempre, por exemplo. Né? Se eu só vou ler, não vai durar para sempre, não necessariamente vai durar para sempre, tá bom? Pessoal, e por fim, já estão os fabricantes já estão pesquisando a memória PLC, que é Penta Level Cell, como vocês devem estar imaginando. Ah, tá, só um detalhezinho, pessoal, que a memória QLC, tá? Eu só voltando aqui na memória QLC rapidinho, desculpa a confusão aí. Vocês lembram daqueles ciclos, né? Ó, SLC 100.000 ciclos de gravação, MLC 10.000 ciclos de gravação, PLC de boa qualidade 3.000 ciclos de gravação, QLC 1.000 ciclos de gravação. Tem QLCs que, na minha opinião, não chegam a isso, mas isso é outra história. PLC, eles com certeza em 2019 começaram a pesquisar, tá? A Toshiba e Intel anunciaram separadamente, a gente já está em 2022 e não lançaram memórias PLC ainda, tá? Então, o que isso nos mostra?
que essa tecnologia está difícil de eles conseguirem resolver ela para colocar a nível de um produto final, né, de um produto finalizado. Tá? E por que disso? Provavelmente a vida útil dessas células é um problema. Outro problema que provavelmente, né, eles devem estar trabalhando muito nisso é a questão da correção de erro, porque vocês imaginam, né, aquela conta que a gente fez aqui. No caso de 4 células, eu teria um diferencial de voltagem muito pequeno na célula para a controladora conseguir identificar qual é o valor que estava armazenado naquela célula, né? Então, imaginem se eu colocar mais uma célula no meio do caminho, né, eu vou aumentar absurdamente o nível de complexidade desse cálculo, né? E na prática, pessoal, eu não vou aumentar tanto assim a quantidade de armazenamento, porque vocês viram que aqui, ó, daqui para cá aumentou muito, daqui aumentou um pouco menos, aqui menos ainda, e assim por diante. Então, a tendência é que vai aumentar na faixa de 25% daqui de QLC para PLC. Então, talvez eles não estejam desenvolvendo tanto essa tecnologia PLC ainda e estejam melhorando a tecnologia QLC, que é uma tecnologia que chegou... Eu pessoalmente não compraria um SSD QLC nem para armazenar meus jogos, por exemplo, se eu jogasse muito, eu nem jogo direito, mas tudo bem. Assim, porque eu acho que é um SSD que ele sai do foco de SSD, né? Ele se aproxima tanto de um HD, óbvio, você vai chover crítica aqui porque não tem nada a ver, mas assim, por que eu digo que ele se aproxima? Por causa do desempenho. Não vou te falar assim o desempenho, eles usam SLC Cache, tá, pessoal? Então, o início de uma gravação vai ser rápido e tudo, mas, por exemplo, a leitura não é tão rápida. Por exemplo, depois que você termina de gravar a cache SLC, ele se torna um pouco lento. Então, assim, nesses pontos é que ele acaba se aproximando um pouco de um HD, tá? É totalmente diferente, mas eu estou falando especificamente do desempenho em algumas situações específicas, tá? Para não chover tantas críticas, tá? Pessoal, tem algumas outras diferenças, questão de memórias 3D NAND ou VNAND, que basicamente é a mesma coisa, tá? É só uma questão de nomenclatura de vendedores, de fornecedores, tá? A Samsung dá esse nome de 3D NAND, a Samsung é mestre em dar nomes bem, né? Mas os outros fornecedores dão o nome de VNAND, né? 3D NAND é por quê? Né? 3D ou VNAND. V é porque é vertical NAND. Basicamente, seria o contrário das memórias horizontais, né? Onde as células são montadas lateralmente, uma do lado da outra. E no caso da 3D e da V, elas são montadas uma em cima da outra, né? Então, por exemplo, tem fornecedores que já anunciaram, que já vendem memórias com 128 camadas. Né? Se eu não me engano, já tem de 192 camadas, tá? Eu posso até estar equivocado no número, mas é porque a gente, né, vê tanta informação e ainda mais hoje em dia é o que mais tem saído de informação diferente, tá? Então é muito legal esse tipo de coisa, porque assim a tecnologia vai evoluindo de maneira que eles consigam chegar onde eles precisam para ter um produto que se aproxima mais das necessidades nossas do dia a dia. Faz pouquíssimo tempo que a gente não conseguia comprar SSDs maiores que 128 GB, né, porque era o olho da cara. Eu, por exemplo, meu primeiro SSD acho que tinha 32 GB. E foi um espetáculo, porque a diferença de desempenho que eu tive do meu HD para o SSD de 32 GB era espetacular. Só rodava o meu Windows naquela unidade. Mas o meu Windows entrava rápido, tudo entrava rápido, era uma beleza. Né? Depois eu evoluí para um de 64, depois eu evoluí para um de 128, depois para um de 256. A coisa vai evoluindo e os custos vão baixando radicalmente. Né? Tanto é que houve uma popularização do SSD. Hoje em dia eu acho muito difícil alguém usar um computador sem um SSD, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Dificilmente, pessoal, isso aqui vai acabar. Dificilmente isso aqui vai parar aqui no PLC, por exemplo. Dificilmente.
eles vão criar novas tecnologias, tá? Que vão chegar, né? Não sei se vai, de repente, daqui a pouco não vai ser nem com voltagens, vai ser outras coisas que vão delimitar, que vão determinar qual é o valor que está gravado naquela célula, né? Então, assim, a gente não sabe ainda o que tem para vir, mas, né, só para vocês entenderem que hoje, o que a gente quer buscar? A gente quer buscar memórias MLC de preferência, igual, por exemplo, o Samsung 970 Pro. Pessoal, só para encerrar aqui, eu trouxe essa notícia aqui que eu acho que interessa a todos vocês, apesar de que a gente aqui no Brasil não vai ser... vamos ser os últimos a terem acesso a esse tipo de SSD. E mesmo que a gente tenha acesso, vai chegar pelos olhos da cara. Mas olha só, a Team Group lançou um SSD específico para minerar chia, tá? Que tem um TBW enorme, né? Então, basicamente, olha que legal, a unidade de 2 terabytes tem um TBW de 12.000, então 12 petabytes written, né? Então, olha que loucura. Seria, segundo eles, né, 120 vezes superior à média existente no mercado para clientes domésticos. Não acho que seja 120 vezes, não, tá? Eu tô mais assim, propício a dizer que são 10 vezes. Por quê? Porque hoje em dia já tem SSDs que tem 1.1200 TBW, tá? Então, assim, vamos ser bem realistas, tá, pessoal? Bem, notícias assim a gente tem que olhar com bastante cautela, tá? Óbvio que eles compararam, olha aqui, eles compararam com o modelo deles mesmos e um modelo bem assim, né, modelo Lite, ó, Team Group L5 Lite, traz uma durabilidade de 100 TBW. Me desculpe, né, eles estão comparando do jeito que eles querem comparar, mas assim, pessoal, com certeza é um excelente TBW, né, se chegar por um preço razoável, por exemplo, seria uma excelente compra, tá, porque provavelmente vai ser um SSD que vai durar, sei lá, não vou dizer um ano, mas vai durar um bom número de plots e vai, no fim das contas, se pagar, tá? Isso daqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, para mostrar para vocês como é importante a escolha, uma boa escolha de hardware, né? Por exemplo, né, só para dar um exemplo prático para vocês, essa máquina minha aqui, que tá plotando, olha só, aqui, nessa máquina, eu tenho um SanDisk SSD Plus 480 GB. Tipo, um SSD doméstico mesmo, daqueles bem simplesinhos mesmo, né? Quando eu coloquei ele para minerar chia, ele estava em 95%. Ele já está em 50%. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. E olha só, ele só gravou 90 teras. Ele só gravou 88 teras, né? Então, olha que loucura, né? Como é diferente, né, você usar um SSD, né, nesse caso aqui, um SSD vagabundo mesmo, vou falar sem o perdão da palavra, né? Agora, olha, para comparar para vocês, olha, lembrem-se desse número aqui, tá? A capacidade dele é 480 GB, ele gravou 90 teras, vamos pensar em 90 teras para arredondar, e já está em 50%. Olha agora um SSD que eu comprei pensando em Chia Mining, tá? Esse carinha aqui, ele tem 1 terabyte, tá? Que dá 931 gigas, né? Fazendo aquela conversão, né? Ele está em 90% de uso, né? Como vocês estão vendo aqui, ele até mostra o gráfico aqui, né? No dia 9/5 estava em 95, depois caiu para 94, 93, 92, 91, 90. E quando você vem aqui, ó, em writes, ele tem 242 terabytes gravado, ou seja, 2,5 vezes mais terabytes gravados do que esse que eu mostrei para vocês aqui, né? E ele só se desgastou em 10%, tá? Aí alguns vão falar assim, Léo, mas ele tem o dobro da capacidade. Concordo plenamente, tá? Mas convenhamos, ele tem o dobro da capacidade, ele está demonstrando ter 5, 6 vezes mais
resistência, mais vida útil no fim das contas, tá bom? Pessoal, esse vídeo já se alongou muito mais do que eu esperava, mas eu achei que era um assunto bem interessante. Vocês até me desculpem se vocês não... eu me interesso muito por esses assuntos técnicos, assim, essas coisas mais técnicas, entender a diferença de um do outro. Eu gosto muito desse tipo de coisa, tá? Se vocês querem um vídeo mais simplificado, deixa nos comentários, eu prefiro um vídeo mais simplificado e tal, né? Eu acabo fazendo aquilo que é a minha preferência, minha zona de conforto, vou colocar assim, tá? Mas assim, eu vou tentar me adaptar à preferência de vocês, tá? Se vocês querem um troço mais simplificado, avisem pra mim aí nos comentários. Da próxima vez eu tento fazer uma coisa mais curtinha, tá? E me desculpem aí o tamanho do vídeo, mas é porque são muitos detalhes e eu acabo querendo entrar em todos os detalhes, né? Peço desculpas aí para quem ficou sem paciência de ver esse vídeo aí até o final, ou o pessoal que foi passando o vídeo para frente. Eu entendo vocês, eu sei que às vezes a gente fica um pouco ansioso nessas partes, tá bom? Pessoal, aquele abraço, tá? Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem tá gostando desse tipo de conteúdo, pode seguir o canal, por favor. Clica no sininho aí para vocês serem notificados dos próximos vídeos com esse tipo de conteúdo. E até logo. Tchau, tchau.